Acredito que você já tenha escutado que quando o seu nome é negativado, ou seja, vai para o Serasa, SPC, basta esperar 5 anos que essa dívida caduca, seu nome fica limpo novamente, sai do SPC e você volta a ter paz? Já ouviu dizer, né? Mas atenção, não é bem por aí não. Meu nome é Georgiana Fontes, eu sou advogada e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o que exatamente acontece quando você não consegue pagar uma dívida. A dúvida 1, a pergunta mais frequente, né? Mas afinal, o que é uma dívida prescrita ou popularmente conhecida como uma dívida caduca? Uma dívida prescrita ou uma dívida caduca nada mais é do que aquela na qual o credor, decorrido 5 anos após o vencimento da sua dívida, não pode mais ingressar com ação de cobrança contra o devedor. Então, passados 5 anos, a sua dívida não deixa de existir a sua obrigação legal, porém prevalece a sua obrigação moral. Ou seja, a sua dívida, por você não ter pago, a sua dívida continua existindo, mas extingue a sua obrigação legal. Fica só a sua obrigação moral de pagar a dívida. Então, isso é uma dívida prescrita. Em quanto tempo a minha dívida prescreve e não posso mais ser cobrado judicialmente? Então, em 5 anos, após o vencimento da sua dívida, ela prescreve e o credor não pode mais cobrar judicialmente essa ação, não pode mais ingressar com a ação de cobrança. Se já existir uma ação no curso, mesmo que passe 5 anos, essa ação continua, pois aquele período de prescrição é suspenso uma vez que ele ingressou com a ação antes desse prazo, ok? Então, em até 5 anos, se ele não ingressar, pronto, é daí que ocorre a prescrição. O credor perde esse direito de ingressar com a ação de cobrança e os seus nomes automaticamente, ou seja, obrigatoriamente, têm que sair dos órgãos de proteção, que é, em regra, SPC, Serasa e SCPC. Outra dúvida muito frequente é: não sabia dessa possibilidade da prescrição e minha dívida caduca, eu paguei uma dívida caduca, então assim vou pedir meu dinheiro de volta, posso? A resposta é não. Uma vez você pagou uma dívida vencida há mais de 5 anos, você não pode pedir o seu dinheiro de volta, tendo em vista que a dívida existia, e aí existe um princípio da boa-fé. Então, assim, por esse princípio da boa-fé, se você pagou sabendo, é má fé, né, do devedor, se ele for lá e dizer, eu paguei, mas já passou o prazo, então me dê meu dinheiro de volta. Então, não é bem por aí. Pagou porque a dívida existia. Então, mesmo após esse período legal que o devedor teria de cobrar, não há problema algum. Então, sendo assim, infelizmente, você não pode pedir o seu dinheiro de volta. Eu não paguei a minha dívida, mas a minha dívida já está prescrita. O que acontece? Ela deixa de existir? Então, sua dívida não deixa de existir, sua dívida continua, mesmo sendo uma dívida prescrita, aí é aquele efeito que eu já expliquei anteriormente. O seu credor não poderá mais cobrar de você, devedor, cobrar judicialmente. Porém, nada impede, não existe vedação legal, que ele continue executando esse direito de cobrar extrajudicialmente. O que seria essa cobrança extrajudicialmente? Ele pode continuar ali enviando carta, notificação, pode sim ligar para você com uma certa frequência. O que ele não pode é lhe expor algumas situações abusivas, vexatórias, lhe expor o ridículo, lhe ameaçar, nada disso. Mas dentro da legalidade, sim, ele pode continuar cobrando e cabe a você, numa oportunidade, caso possa, efetue esse pagamento no momento mais oportuno, de acordo com a sua situação financeira. Passaram-se uns 5 anos, minha dívida já prescreveu, já caducou, como você queira chamar, popularmente você pode chamar de qualquer nome. E aí eu não paguei a minha dívida, mas também não recebi mais cobrança, porém, ironia do destino, eu estou precisando de um serviço, de um crédito ou de um produto daquela loja. E essa loja me negou a ofertar esse produto, mesmo agora eu não estando mais no Serasa, não estou devendo a ninguém, né? E a resposta é sim. A loja, a instituição financeira, a empresa, seja lá que tipo de instituição for, ela pode. No cadastro interno dela, essa restrição ela permanece por muito mais que 5 anos, dependendo da empresa, 10 anos, bancos eternamente.
É uma questão de administração, né? Em tempos de crise, por exemplo, muitos credores, muitos devedores, afinal, passaram por isso com algumas instituições financeiras e eles foram mais maleáveis na segunda oportunidade de conceder crédito, em virtude de uma situação que, tipo, a maioria da população estava passando. Se não fosse mais conceder crédito para quem tivesse, em algum dado momento, ficado devendo aquela instituição, mas volto a salientar, é uma questão de administração, de decisão, não fere nenhum direito, né, da pessoa, do devedor, do consumidor. Então, por esse motivo, a loja pode sim se negar. Aquela pergunta clássica de sempre, mas doutora, o meu amigo, sabe, aquele amigo, o vizinho, ele conseguiu, ele nunca pagou a dívida dele prescreveu, ele foi mais nem cobrado, ele voltou lá depois de 5 anos, comprou, já trocou o carro dele, trocou a moto dele e deu tudo certo, ó. Então, caduca mesmo, né? Não acontece nada. Depois de caduca, eu estou liberado para comprar novamente em todo lugar? Opa, calmem aí. Eu já expliquei anteriormente e volto a ratificar. Pode acontecer com seu amigo, pode também acontecer com você. Mas isso é uma questão subjetiva de empresa para empresa, de instituição para instituição. Pode sim acontecer com banco também, com financiadores, instituições financeiras, porque é muito comum nesse tipo de instituição, num certo período, que eles chamam de créditos podres, eles vendem, eles repassam para empresas especializadas em cobrança, e aí essas empresas vão tentar, de qualquer forma, fazer esse acordo de pagamento com o devedor. Então, dali a instituição financeira já não tem mais o retorno, né? Já repassou para lá, já vendeu e aí já passa a ser um problema de uma outra instituição. Pode ser que seja uma situação como essa. E se nesse segundo momento que você voltou a precisar da instituição financeira, você comprovou renda, o seu score, que eles analisam muito isso, a sua questão do seu score estava bom, a sua pontuação, e você comprovou renda, a sua capacidade de pagamento, não tem pendência nenhuma. Então, é uma mera liberalidade daquela instituição voltar ou não a lhe conceder crédito ou a lhe vender, vai depender de muitas circunstâncias. Então, não existe essa regra, não posso lhe afirmar que jamais, nunca mais. Então, eu só aconselho que tenha atenção, se for possível, é lógico que, não estou dizendo para você, sei lá, fazer qualquer coisa absurda para pagar uma conta, não sei. Mas se você tiver oportunidade, não confie nisso, porque assim, acho que hoje ainda prevalece nosso nome, nosso CPF, e aí vale muito a pena se você tiver oportunidade de honrar o compromisso, tendo em vista que pode sim ser que você volte a precisar no segundo momento e você não consiga por esse problema. E aí os bancos são mais rigorosos contra isso. Tem alguns, que eu não posso dizer nome, mas são super maleáveis, mas tem outros que... Eu tenho até um exemplo de uma cliente que ela ficou com um débito, ela nem sabia, deixou de receber salário num certo banco, não encerrou a conta, aquele problema muito comum, não encerrou a conta, gerou uma dívida absurda atrás da outra, e ela ficou sem ter condições de pagar, e aí já no finalzinho, quase prescrevendo, o banco fez uma proposta de acordo menos de, tipo assim, 30% do valor, ela aceitou e pagou. No futuro, ela voltou a precisar da instituição financeira e a instituição financeira não teve nem pudor em dizer, não, a gente não pode. E aí ela ficou em busca de tentar descobrir por quê, e aí conseguiu essa informação que era em virtude de um crédito não honrado no passado na empresa. Então, assim, são vários exemplos que a gente pode citar aqui. Por isso que eu aconselho que você tenha essa atenção e, se possível, efetue o pagamento da sua dívida. Não espere prescrever ou caducar.